Agenda Setting. Por que estamos falando do que estamos falando? O papo da mesa de bar pode ser menos espontâneo do que a gente pensa, do que nós pensamos, sabia disso? Texto de João Vitor Ferns. Esses dias li que Supa Detox é o novo alimento da moda, né? Já passou. Na verdade, passamos os dias procurando o que é melhor para as nossas vidas. Mas o que poucos percebem é que o gatilho para a maioria de nossas tomadas de decisão são tendências ditadas pelo marketing, pela publicidade, pela propaganda, que nos formatam com o que as teorias de comunicação chamam de agenda setting. Já ouviu falar nessa expressão? Se não, já deve ter conversado a respeito de produtos orgânicos, de zero lactose, kit gay, zumba, crossfit, moda vintage, legalização da maconha, o aborto. Já parou para pensar o motivo pelo qual parte desses tópicos fazem parte da lista de consumo de assuntos das rodas de conversa da atualidade? Por exemplo, o Big Brother é mestre em criar essas agendas 7, né? Agenda 7, isso pode significar que alguém pensou esses assuntos por você e que somos influenciados por fontes de informações, essa cultura do cancelamento, né? A teoria do Agenda Setting foi estabelecida pelos ingleses Maxwell McCombs e Donald Shaw e está mais presente em nossa história e no cotidiano do que nós pensamos. Acho que nunca imaginamos que a conversa do happy hour de sexta, o bate-papo na manicure e outras conversas aleatórias fossem tão importantes e valiosas, né? A ponto de serem vendidas para nós. Esses temas ganham tamanha visibilidade que são capazes de valorizar ações econômicas de marcas na bolsa de valores ou criar uma nova embalagem para quem está vivendo uma crise de imagem. Estou precisando disso. Bem como eleger políticos ou mudar percursos de leis e tabus sociais que sempre irão gerar lucros direitos indiretos a alguém. Nossas conversas têm dono, você sabe disso? Os maiores utilizadores do Agenda 7 são os arquitetos das agendas mundiais, que costumam afetar o caminho de toda uma sociedade em favor de seus interesses. Essas pautas geralmente são políticas e quem as decidem e orquestram são grandes organizações mundiais, como o Foro de São Paulo, já foi, né? Hoje tem pouco poder o Clube de Paris, a ONU, o Clube de Bilderberg, a Nova Ordem Mundial. Hoje quem está ditando isso é o Donald Trump, o teórico marqueteiro de lá, o que ajudou ele a ser eleito, esqueci o nome dele, mas que é o Bannon, né? Steve Bannon. Já mudou, né? O governo de determinados países, instituições religiosas, ONGs e outros fortes grupos econômicos. Hoje mudou, hoje tem os think tanks aí, outros, né? Que são os liberais e conservadores que estão conseguindo aí ter proeminência atualmente no discurso ou determinando a agenda 7 mundial. Para quem nunca ouviu falar nesses nomes, vale uma breve leitura, né? Há uma impressão habitual de que esses patrocínios só ocorrem de forma velada ou até ilegal. Mas existem organizações formais que defendem seus interesses e divulgam seus investimentos de forma aberta, né? É o caso da Open Society Foundations, que tem como fundador o filantropo, o mega especulador Jorge Soros, né? Mas também tem a galera de esquerda, aqui eles estão falando só da direita, né? Porque o Papo de Homem, o nome do site aqui, do portal, do blog, sei lá, eles provavelmente são de direita, né? Que investe abertamente na legalização da maconha pelo mundo. Mas tem outras organizações, outros empreendimentos, já tem fóruns, né? Assim como o Foro de São Paulo, que está acontecendo de direita. Os próprios bolsonaros estão patrocinando isso aqui no Brasil, fóruns conservadores. Eu vi esse final de semana, por exemplo, um professor daqui da Universidade de Berlândia, no Summer, que era um final de semana, tipo um retiro espiritual. Eu lembro de quando eu era jovem, era para retiros espirituais de igreja, na igreja católica. Hoje eles estão investindo nesse jovem, formar essa juventude, cooptá-la, né? E fazer com que ela seja depois a sua divulgadora, propagadora de suas ideias. Hoje quem está dominando e controlando o discurso e a agenda 7 é a direita no mundo, né? Outrora foi, agora perdeu, por conta de uma questão dialética. Eu acredito muito em Hegel. Hegel dizia que a contradição de ideias é o motor da história. Então, durante muito tempo, as ideias de esquerda foram predominantes, né? Elas criaram a sua antítese, que são essas ideias de direito hoje, né? A gente vai chegar numa síntese, espero eu, em breve, não sei se na próxima eleição, mas assim que começar a saturar, ainda não está saturado, né? Ainda vai atingir o pico as ideias direitistas, conservadoras e liberais. Especiais as conservadoras, as liberais, elas compartilham um pouco com a esquerda muitas pautas. E eu vejo aí
indivíduos que possam ascender dentro nesse meio, nessa síntese, talvez um Luciano Huck, né? Ou o próprio Dória, não sei se o cara do Novo vai conseguir, apesar de que ele tem algumas ideias bem interessantes, né? E uma certa tolerância, uma certa movimentação que eu considero interessante, podemos dizer assim, né? Investe abertamente na legalização da maconha pelo mundo, como em 2014, quando foram investidos US$ 500 mil no Uruguai. Ele investiu, né? Para onde vai a grana dessa vez, fica pensando o Jorge Soros, né? Mas ele não tem mais tanto poder assim, pelo menos não é isso que a gente tem visto nas eleições no mundo inteiro, onde a direita tem chegado ao poder. Ela chegou justamente por causa desses think tanks, né? Este ano a instituição abriu o escritório no Brasil e Soros concedeu uma entrevista, no mínimo interessante, à Folha de São Paulo. Para muitos críticos e especialistas, uma das metas da sede brasileira também é a legalização da maconha em solos tupiniquins. Presidido pelo ex-secretário nacional de Justiça, o Pedro Abramovay, e parte da direita é favorável à legalização da maconha, como os liberais, né? O escritório poderá multiplicar a rede de amizades de Jorge Soros no Brasil, que já é poderosa, afinal, que político brasileiro não gostaria de ter como amigo um filantropo bilionário que investe, banca, né, as think tanks, né, ou as ONGs, os movimentos sociais. Entre os nomes temos Fernando Henrique Cardoso e o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Coincidência não é, a FHC é um dos principais nomes defensores da legalização no Brasil, e Cristóvão, em 2014, presidiu as audiências da SUG 8, que sugere a legalização no Senado Federal. Agora uma pergunta pertinente: por que motivo o estrangeiro investiria tanto para mudar uma lei em outro país? Interesse financeiro, assim como também a galera, né, que vive num outro espectro, que é a galera de direito, né, também tem interesses financeiros. Atingir o poder político para determinar as políticas econômicas, assim, políticas econômicas que venham ao encontro dos interesses dele, né, do mercado especulativo, por exemplo, políticas econômicas que, por exemplo, do desarmamento, aliás, do armamento, né, das empresas de armas e tantas outras aí que estão por detrás do governo Bolsonaro, a própria Havan aí, o velho da Havan, tem interesses escusos aí que no longo prazo a gente acaba descobrindo. No começo, né, no primeiro governo Lula, a gente não sabia de nada que estava acontecendo. A gente foi descobrir depois de muito tempo, né? Primeiro em 2005 a gente começou a descobrir o caso do mensalão, né? Eles pagavam mensalidade para os parlamentares para aprovar as suas medidas, as suas leis, as suas ideias, os seus projetos políticos. Então pagavam o chamado mensalão. Depois a Petrobras também era usada como loteamento com cargos públicos ali concedidos a políticos para também conquistar ou ter esse apoio e essa base, né, dentro do Congresso, do Senado. Filantropia não parece ser a lógica, o fato é que filantropia não parece ser a resposta mais lógica, não é. O fato é que conversas sobre temas como esse são pautadas em nosso meio social com alguma finalidade, aparentemente mais capitalista do que de caridade de bons velhinhos, né? Mas também a gente tem que desconfiar da galera de direita, desse investidor Steve Bannon, né? E a galera que está por detrás disso, o próprio Donald Trump, ele é um empresário, tem interesses também econômicos, claro, né? Não está pensando no bem do povo norte-americano, pelo contrário, né? Está pensando no próprio bolso. Eu não entendi o enredo deste samba, amor. Aqui vai um desfile de propósito na avenida, já que quem sabe que a vitrine não perde tempo e vende com antecedência os espaços em sua prateleira. Há quem diga que as escolas de samba definem o tema de seus enredos totalmente de forma comercial, a preço de ouro. Fazem isso por saberem que durante aquele período são capazes de gerar uma agenda 7, né, com toda a sua visibilidade. No ano que foi escrito esse artigo, neste ano, um cara chamou a atenção, inclusive do Ministério Público Federal, MPF, né? A campeã Beija-Flor teria recebido uma doação estimada em 10 milhões do ditador da Guiné Equatorial, o Teodoro Obiang Nguema Basogo, pelo samba enredo Um Griot Conta a História. Um olhar sobre a África e o despontar da Guiné Equatorial, né? Um ditador pagou para o governo brasileiro, ou para uma escola de samba brasileira fazer louvas, né, louvações, fazer propaganda do governo dele, né? Isso custa caro, amor. O assunto repercutiu na grande mídia e a Carta Capital chegou a entrevistar um ativista político do país radicado nos Estados Unidos. Uma série de especialistas em diplomacia destacaram a disparidade do valor da doação com a realidade do povo da Guiné Equatorial, um povo miserável, né? Onde a maioria do povo vive com menos de $1 por dia.
O caso é rotineiro. Nossa paixão pelas escolas pode ser comercializada, afinal sabemos que durante o carnaval os assuntos levantados nos enredos se transformam facilmente em notícias e temas de conversas e discussões, né? Velhas e novas mídias vestem suas celebridades. Hoje a nova direita ela não tem investido tanto nesses meios tradicionais, na grande mídia, na mídia mainstream e escolas de samba, até porque ela é contra a suposta promiscuidade que rola ali tanto do governo do estado com as escolas de samba, da questão dos bicheiros, quanto também porque é uma coisa que eles consideram imoral, a imoralidade do carnaval, né, mulheres nuas, coisas que alimentam a fornicação, vamos dizer assim. Velhas e novas mídias vestem suas celebridades, né? Hoje elas atuam muito mais com youtubers, digital influencers, né? Essas novas mídias sociais, eles descobriram e perceberam que aqui está a maior potência verdadeira, de verdade, né? Para você conseguir conquistar corações e mentes. E aí vai financiando a galera, né? O gabinete do ódio, por exemplo, do governo Bolsonaro, né? Velhas e novas mídias vestem suas celebridades. Se você tem muitos seguidores no Instagram e tem influência sobre o seu público, certamente pode estar dando de graça sua credibilidade a produtos comerciais ao postar uma foto consumindo algo ou simplesmente marcando sua localização em um estabelecimento comercial. Por isso, hoje é comum vermos bodybuilders usando suas redes sociais para divulgar suplementos ou belas mulheres divulgarem cosméticos por meio de dicas de maquiagem no YouTube. Nós temos o Brasil Paralelo, que é um think tank aí que é de grande expressão hoje no Brasil da direita, né? E quem financia o Brasil Paralelo? E quais são os interesses comerciais ou econômicos por detrás? Ou é pura caridade, ou pura abnegação, ou puro interesse de ajudar o país? Não acredito nisso não. Já em 2009, Jason Zuck, que é hoje escritor e referência sobre negócios criativos na web, fez de sua imagem um business rentável. Ele passou a vestir a camisa de uma empresa por dia, né? Qualquer marca podia comprar o seu dia e ele tirava uma foto descolada vestindo a peça e postava em suas redes sociais. O Coisa falou sobre isso, tem uma poesia, né, acho que é o Carlos Drummond de Andrade, que ele fala sobre essas coisas, né? Eu viverei um outdoor ambulante. Oi, tudo bem? Me paga para eu vestir a tua roupa? O empresário talvez tenha sido o primeiro grande case nesse segmento, mas isso já acontece com os times de futebol há muito mais tempo, né? O negócio rendeu milhões de dólares. Em poucos meses, a agenda de camisetas que ele ia vestir, que ficava disponível no site oficial, já estava completa por um período de mais de um ano. Durante 4 anos com este trabalho, Zuck pautou o nome de várias empresas e produtos nas rodas sociais norte-americanas, né? O cara é feio pra caralho. Desta forma, os canais de vídeo se tornaram ferramentas poderosas para vários tipos de conteúdos, né? Roteiros de sketch, humor, websérie e outros conteúdos tornam-se atrativos para marcas investirem em publicidade e merchandising com o fim de levantar algum assunto nas rodas que frequentamos. Isso já acontecia com as novelas, com as séries, programas de auditório, com o próprio Big Brother e nas pautas dos jornais e revistas, né? Nem tudo são espinhos, né? A arte e a democratização das vitrines. Isso nos deixa com uma sensação de que a arte e o jornalismo sempre serão maculados pelo comercial. Mas tirando de lado o romantismo da produção cultural, todo esse novo arranjo midiático democratizou a publicidade, que antes era dominado apenas por grandes conglomerados, as emissoras de TV, de rádio, jornais e revistas. As mídias sociais harmonizaram esse poder e o nascimento de novos meios de personalidades, equilibrando a balança comercial da propaganda em nível de recurso e influência social. Mas só que isso já está começando a ser ameaçado pelas próprias redes sociais. Os donos do YouTube, eles estão manipulando os algoritmos para que tudo fique conforme os interesses dele e eles começam a cobrar para poder você crescer organicamente. É cada vez mais difícil você ter esse crescimento. Quem mais? O próprio Instagram, o Facebook está em vias de extinção. O Instagram também está começando a saturar. Ele já desistiu, ele tentou criar uma plataforma similar, parecida com o YouTube, né, de vídeos um pouco mais longos, mas não deu certo, já desistiu da ideia. E hoje é a rede social de maior proeminência, enquanto o YouTube é a rede de vídeos, né, que está aí superando ou dominando e controlando a informação que roda na internet, né? As pessoas têm lido cada vez menos. O próprio Jürgen Habermas falou isso recentemente sobre para se ter intelectuais é necessário ter leitores. Hoje praticamente nós não temos mais leitores, nós temos somente pessoas que consomem vídeos,
que se informam por meio desses vídeos, não leem ou quase não leem, né? A própria Nova Direita, que é capitaneada pelo Olavo de Carvalho, ela virou uma reprodutora de chavões. Boa parte dos olavistas ou dos bolsonavistas são reprodutores de chavões, eles não têm um conhecimento profundo. Você vê um Gabriel Monteiro, por exemplo, sucesso na internet, uma Mamãe Falei, são reprodutores de chavões. Eles não conseguem ter uma discussão mais aprofundada sobre algum autor mais específico, né? Então as mídias sociais e a gente não pode esquecer que a propaganda tem um papel fundamental na produção artística, né? O efeito colateral da proibição de comerciais para crianças foi a redução drástica de programas infantis nacionais da TV aberta. O próprio Moro reclamou disso, né? O que fortaleceu o consumo de produtos internacionais. Isso pode gerar um lapso de identidade no futuro dessa geração. Diferente dos adultos de hoje, que podem citar como referência de sua infância programas como Castelo Rá-Tim-Bum, Sítio do Pica-Pau Amarelo, TV Colosso, entre outros, não vão ter mais essa oportunidade, né? Olha só o que a esquerda fez. Ela que vive defendendo conteúdo nacional, com a proibição da propaganda de comerciais para crianças, ela está acabando dando espaço para que as nossas crianças sejam cooptadas por programas estrangeiros cada vez mais. E não tem essa influência da cultura popular brasileira, né? O efeito colateral da proibição, cara. Que merda, hein? Que merda que você fez, hein, esquerda? Boas práticas em relação à Agenda 7. Né? Sabedores da existência e operacionalidade dessa forma, podemos nos proteger e também utilizá-la de maneira positiva. Aqui vão 3 sugestões para otimizar o olhar sobre a informação que consumimos. A primeira é o filtro da consciência crítica. Sempre que ler uma notícia ou história que envolvam marcas ou ideias se encaixando de forma muito perfeita, acione o gatilho de que tudo na vida que aparece muito certo provavelmente foi orquestrado, foi organizado, foi casado, né? Pois mesmo aquilo que é muito bom não bebe de verdade absoluta, né? Sempre questione quem tem interesse nesse assunto. Como alguém poderia se beneficiar com essa história? Quando e onde o assunto surgiu? A segunda é extrair o néctar do marketing, né? Toda a construção de Agenda 7 é elaborada com muita pesquisa e estudo para justificar sua importância. Depois de levantadas essas informações, a função do marqueteiro é anabolizar a relevância do tema. Se retirarmos essa maquiagem e identificarmos o néctar daquela mensagem, podemos identificar informações poderosas para as nossas vidas. Outra premissa jornalística é fundamental: ouvir os dois lados. Toda história tem 2 versões, pelo menos, né? A terceira, mais importante: seres individuais têm hábitos e pensamentos únicos. Após os 2 exercícios anteriores, você já sabe onde se encaixa a sua presença naquele tema e consegue identificar se aquela pauta te traz reais benefícios. Afinal, construir pontos de comunicação efetivas no mercado de trabalho, em seu ciclo familiar e na roda de amigos pode ser um dom, ou um caminho trilhado por boas estratégias. Esse texto foi postado em outubro de 2015, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Hasta la vista, babies. Até a próxima.